Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Todas as visitas, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós começamos uma palavra anteontem, cujo tema, os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo. Anteontem foi a primeira parte, ontem foi a segunda parte, hoje nós temos a terceira parte e o término dessa mensagem. Os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo Jesus o Nazareno. Amém? Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu vou tocar em alguns versículos, em alguns pontos, no qual eu fiz menção, na primeira e na segunda parte, nesse caso na primeira pregação e na segunda pregação, anteontem e a de ontem, para melhor compreensão de todas as pessoas que aqui se encontram acompanhando ou que estarão acompanhando a pregação de hoje, para a glória do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Apocalipse é o último livro, amém? O último livro do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. João está na ilha de Patmos. Apóstolo João está na ilha de Patmos. E apóstolo João, o mesmo João que estava diante do Senhor Jesus, o mesmo João que recebeu as revelações, as profecias finais, as últimas profecias que têm de ser cumpridas e realizadas debaixo destes céus sobre esta terra, ele está dizendo que esta palavra aqui é uma revelação que lhe foi dada pela pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele deu a João nada mais e nada menos o que também recebeu do Deus Pai, o Todo-Poderoso, Jeová Deus. João recebeu para quê? Para guardar? Não. A Bíblia é explícita, é clara. Aí está dizendo que João recebeu para poder passar de mão em mão, para poder transmitir, para poder entregar a todos os ministros, a todos os anjos, que Cristo Jesus, que o Deus Todo-Poderoso levantou para servi-lo aqui na terra. Amém? Amém? Repito aqui a leitura. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. João não só recebeu esse livro para poder passar aos demais escolhidos por Cristo, João não só recebeu para entregar nas mãos dos ministros escolhidos e separados por Cristo para levar essa palavra, como também a Bíblia vai dizendo aqui que tudo isso, na verdade, que João recebeu lá nesse livro, essas revelações, na verdade, são revelações que advêm, que revelam a vinda de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, igreja? Amém. E no livro de Apocalipse, no mesmo Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim, o mesmo Apocalipse 22, versículo 12, diz assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quem está falando? É o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? O Senhor Jesus está dizendo, eis que cedo venho, e o meu galardão está preparado
para dar a cada um de acordo às suas obras. Amém? Amém. O meu galardão, eu preparei, Cristo dizendo, eu preparei recompensas, prêmios, para dar a todo aquele que se manter fielmente na minha presença. Aquele que vencer, aquele que lutar e vencer, aquele que se esforçar e vencer, eis que para este eu preparei um galardão. É que Cristo está dizendo. E ele está dizendo que dentro de pouco tempo eu venho. Amém? Dentro de pouco tempo eu venho. Existe algo em Cristo Jesus que me leva a cada dia ser mais apaixonado por Ele. O que, pastor? O facto de Cristo não ser mentiroso. Cristo nunca mentiu. Nunca. E eu tenho visto as promessas de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, se cumprindo na minha vida. Eu tenho visto isso. Não existe uma oração que eu fiz que Cristo não respondeu, que não foi para o meu bem-estar. Porque todas as orações que eu fiz que Cristo não respondeu, é porque Cristo Jesus sabia que aquilo que eu estava pedindo não era para mim. E se Ele me desse, eu poderia me arrebentar. Amém? Cristo é um Deus que tem cuidado. Nós podemos orar, nós podemos pedir, e Ele ouvir as nossas petições, as nossas orações. Mas Cristo não dá tudo o que o homem deseja. Porque existem coisas que eu posso desejar sem saber recebendo isso uma vez, vou me destruir. Vou colocar um fim à fé que tenho em Cristo. A luta de viver em santificação diante de Cristo. Ou viver em santificação diante de Cristo. Então, Cristo Jesus, por sua vez, sabendo que isso que ele está pedindo, se eu lhe dar, vai se destruir, Cristo não dá. Por exemplo, quantas pessoas um dia foram nessas igrejas aí, supostamente de Cristo, a da prosperidade, aonde Satanás e os demônios entregam a casa com piscina, dão uns grandes carros, não sei o quê, e a pessoa chega ali, ora, 1 mês, 2 meses depois, só porque pegou no envelope, colocou o dinheiro todo do serviço, né, do fim do mês, aí ele entrega na igreja, supostamente no propósito da fogueira santa. Fogueira santa é esse propósito, esse que a Bíblia nem fala, nem está escrito. Pastor, que propósito é esse? Quem já ouviu falar da fogueira santa? Quem já ouviu falar? Poucas pessoas. Não acredito. Tá bom. Fogueira santa é o maior propósito da Igreja Universal do Reino de Deus. É um momento, isso só acontece 2 vezes ou 1 vez por ano. A fogueira santa é o maior propósito da Igreja Universal, aonde a pessoa é obrigado a pegar todo o salário sem tirar um luei, nem que o teu filho, a tua filha esteja precisando de pagar a propina. Você não vai tirar absolutamente nada, nem adianta, nem mexe naquele dinheiro. Você vai levantar esse dinheiro e não só o dinheiro do salário que você vai ter que entregar para a igreja. A pessoa é obrigada a se esforçar. Vende água, vende batata, fica agricultor, faz qualquer coisa para crescer nesse dinheiro. Se tiver 2 carros, te ensinam a vender os carros que você tem. Porque eles dizem, quanto maior você dar, de acordo com o teu sonho, aí tem de ser o teu esforço. Aí você vende o carro, se tem 2 casas, vende 1 casa ou vende as 2 casas. E olha que há famílias que já ficaram fora, vivendo nas ruas, sem abrigos, por causa desse propósito do diabo maquiavélico chamado fogueira santa. E essa fogueira santa é supostamente feita no Monte Sinai. Como é que a Universal faz? Eles pegam um pano ou uma faixa e eles desenham o Monte Horebe, o Monte Sinai, e eles colocam por cima do altar. Pastor, não tem medo de falar dessas verdades? Terei medo por quê? 2 Timóteo, lá está dizendo o quê? 1 Timóteo ou 2? 2 Timóteo, né? Dos capítulo 4, versículo 2 a 4, né? Diz assim, diga. Ok, diz assim, pregue a palavra, insista, quer seja no tempo certo ou não, corrija,
e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo em que não suportarão os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. Muito pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e vão buscar pastores, mestres, pregadores que pregam aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles desejam ouvir. Então, não sou desse tipo de pregador, que prega o que o povo quer ouvir, o que as pessoas gostam de ouvir. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizendo que nós fomos constituídos como atalaia. Qual é a missão do atalaia? Qual é a posição do atalaia? Que responsabilidade tem o atalaia? Está lá no livro de Ezequiel. O atalaia tem a responsabilidade, vendo o inimigo se aproximando, vendo o povo caminhando à destruição, a responsabilidade do atalaia é advertir, alertar, despertar o povo, de formas a não cair no pecado, no erro, e amanhã se ver no inferno arrebentado e destruído, tendo a sua alma destruída. Amém? Então, nosso trabalho, a nossa missão é dizer a verdade. Mas, pastor, vão te perseguir. Sabiam que até a perseguição foi profetizada por Cristo? Mateus capítulo 10, versículo 1 adiante, está lá. Então, só não compreende que a perseguição é bíblico aquela pessoa que interpreta o evangelho de Cristo na carne, ou aquela pessoa que já se corrompeu. Mas, graças a Deus, não me corrompi, nunca vou me corromper até Cristo me receber na eternidade. Porque para isso fui chamado, para isso fui enviado, para anunciar que a verdadeira palavra que salva é o evangelho que Cristo Jesus pregou, e não esse evangelho aí do roubo, da mentira, a suposta fogueira santa que não é fogueira santa, que a Bíblia nem fala, nem faz menção. Então, a Igreja Universal, eles pegam em uma faixa, em um tecido branco. Pastor, como é que o pastor sabe? Tá bom, eu tive lá. Eu tive lá. Quem sabe que o pastor também foi artista plástico? Quem sabe? Ok. Também sou artista plástico, fui artista plástico. Eu tenho obras vendidas, quadros vendidos até em Portugal. Por outra, uma das pessoas que fazia o desenho para a Igreja Universal, do mesmo Monte Sinai ou Monte Horebe, era eu desenhava. Então conheço muito bem a falcatrua desse lugar, porque é lá onde eu tive os meus primeiros anos no Evangelho. Nesse período do suposto propósito, aí pegam na faixa, botam no altar e incitam o povo a venderem as coisas que têm e pegarem todo o dinheiro e colocar no dia certo, num dia estabelecido por eles, aos pés deles. Atenção, a Bíblia não fala, uma interpretação bíblica. Quando Moisés sobe o Monte Sinai, conhecido como Monte Horebe, quando Moisés sobe o Monte Sinai, em momento algum, Deus conversando com Moisés, na sarça ardente, não vemos Deus dizendo a Moisés, Moisés, desce o monte, vai até a tua família, daqui a uma semana, daqui a um mês, volte aqui e me traga o dinheiro que você tem em casa ou todo o dinheiro que você trabalhar. Depois disso eu falarei contigo. Não vemos Deus falando isso para Moisés. Então, de onde é que surge a fogueira santa, a suposta fogueira santa, o suposto propósito que a Bíblia não fala de Gênesis e Apocalipse? Aquilo que você entregar é o que você vai colher. Por isso é que eu disse logo no início. Amém? Amém. As igrejas que pregam prosperidade, aquelas pessoas que supostamente dizem, não, o Senhor me abençoou, eu participei da fogueira santa e Deus me deu um grande carrão, a casa do sonho veio, pelo que o Evangelho me mostra, eu não vejo Cristo Jesus um momento só um momento, Cristo Jesus a pregar a respeito de prosperidade e vida nessa vida, não vejo na Bíblia Sagrada, muito pelo contrário. Eu vejo Cristo Jesus dizendo, não junteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói. Eu vejo Cristo Jesus dizendo, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e outras coisas vos serão o quê? Acrescentado.
Eu vejo Cristo Jesus pregando o evangelho, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu vejo Cristo Jesus dizendo: tudo quanto eu prego, tudo quanto eu ensino, eu recebo do meu Pai. E cabe a mim cumprir exatamente tudo que eu recebo do meu Pai. Aquele que me enviou é que fala para mim o que eu tenho de pregar. Cristo Jesus dizendo. E eu prego exatamente o que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, me manda pregar. Eu não vejo um evangelho aí, um evangelho do roubo, da mentira. Por isso é que eu afirmo que existem demônios que são responsáveis da área financeira para poder enganar o povo. A pessoa vem arrebentado, ora, 1 mês, 2 meses, depois, pastor, tem um testemunho, as portas começaram a se abrir, eu estava desempregado, agora tenho emprego, eu não tinha carro, agora fui promovido, tenho carro, tenho casa, consegui cozido e assado. Ei! Cristo Jesus quer, afinal de contas, te dar casa, carro. Cristo quer te tornar empresário, ou Cristo Jesus quer salvar a tua alma que está depravada, vivendo em depravação, no adultério, na promiscuidade, na prostituição, na mentira, no roubo, na idolatria. Cristo Jesus, o foco de Cristo Jesus, o foco do evangelho pregado e anunciado por Cristo é salvar o homem perdido. Não estou dizendo que Cristo Jesus, na Bíblia Sagrada também, não há promessas voltadas à prosperidade. Cristo Jesus é um Deus que prospera, sim, todo aquele que é dele. Mas por outra, mais do que prosperar, mais do que dar as coisas terrenas, o foco principal de Cristo é salvar a tua e a minha alma. Esse é o propósito do Evangelho. E Cristo Jesus, ele está dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está preparado para dar a cada um de acordo às suas obras. É Cristo que está dizendo. Pastor, e o porquê Cristo até agora não veio? Por que até aqui, então, Cristo Jesus não se manifestou? Livro de Mateus, capítulo 24, abra aí. Eu disse que poderia tocar em alguns versículos que nós já tocamos ontem, anteontem, de formas a colocar a igreja e os demais irmãos que não estavam presentes dentro dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 22. Mateus 24, versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. E se aqueles dias não fossem abreviados, Mateus 24, versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Vocês repararam aqui 2 grandes pontos? Dito, mencionado, citado por Cristo. Cristo disse assim: se aqueles dias, se os dias da sua vinda não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu e você estaríamos fritos se Cristo Jesus não adiasse a sua vinda. Todos nós estaríamos fritos, grelhados, mas bem grelhados, estaríamos feitos, destruídos, todos nós. Amém? Quando um dia o diabo, entenda, quando um dia o diabo, Satanás, tentar colocar na tua mente, filho, filha, que a vinda de Cristo, o anúncio da vinda de Cristo é mentira, não creiam. Não se esqueçam do que vocês estão lendo aqui. Cristo Jesus só não veio até hoje, porque o propósito de Cristo é salvar todos os homens. O propósito do Messias é salvar todas as almas, todas as pessoas que se encontram perdidas. É o que Cristo quer fazer, salvar-nos da nossa depravação, da nossa promiscuidade. Cristo Jesus quer nos salvar. Cristo Jesus tem o propósito de nos resgatar do pecado, da imoralidade. Amém? Cristo Jesus quer nos dar vida. Ele quer que a gente viva. Por isso é que até então Cristo não veio. Dando sequência. No mesmo versículo vai dizendo assim, né? Por causa dos escolhidos,
serão abreviados aqueles por causa de mim, por causa de você que é escolhido por Cristo, por causa das milhares de pessoas que ainda se encontram nos 4 cantos da terra, que são escolhidas e escolhidos por Cristo. Por isso é que Cristo até então não veio. Porque se Cristo Jesus viesse, nenhuma carne se salvaria. Mas o propósito dele é que a gente alcance a salvação por meio dele. Amém? Amém. Pastor, Cristo vem, Cristo vem. Dentro de pouco tempo, Cristo vem. E não tarda a sua vinda. A vinda de Cristo não está distante. Olha o que diz 2 Pedro. Abra aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Veja o que diz as Sagradas Escrituras. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa? Cristo prometeu que ele vem. Então ele virá. Nós vimos aqui na primeira pregação, anteontem, nós vimos que o tempo de Deus e o tempo dos homens é completamente diferente. Aquilo que para nós é demorado, para Deus nem um segundo é. Aquilo que para nós são 100 anos, para Deus nem um minuto é. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Nós vimos que para Deus 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos. Amém? Amém? Cristo Jesus, o Nazareno, ele vem. E a Bíblia Sagrada vai dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a Bíblia está dizendo que Cristo vem, é porque ele vem. Se a Bíblia está dizendo que em breve vem, é porque em breve vem. E esta geração aqui, esse povo aqui, é o povo, a juventude de hoje, os meninos de hoje, as crianças de hoje, são as crianças que estarão contemplando, que estarão vivenciando a aparição do anticristo, o governo do anticristo, o filho da perdição, o falso profeta. Amém? E eu sei que eu, pastor Dalvan Elemento Surpresa, também sei que eu vou ver o anticristo. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, não vão te matar já. Quem foi que falou? Eu vou envelhecer em nome do Senhor Jesus. Eu vou chegar até a velhice. O diabo tem que partir aquele chifre que ele tem. Por eu ter Cristo Jesus na minha vida, me dirigindo e me governando. Porque tudo que Cristo me mandar fazer, eu vou fazer. Tudo que Cristo me ordenar, eu vou obedecer, eu vou cumprir. E o diabo que se prepara, porque a dor de cabeça dele só está começando ainda. Em nome do Senhor Jesus. E não só dele, como também dos demônios e de todos os pastores que não pregam o evangelho que leva o homem ao céu. Amém. Esses pregadores aí do evangelho, da prosperidade, esses pregadores aí do sexo, da prostituição, esses pastores aí que o trabalho deles simplesmente é dormirem as ovelhas que não concebem, é só a mulher que não engravida chegar no pastor, não eu tenho um problema de engravidar. Aí o pastor lhe fala, mamãe, vamos no monte. Aí vai no monte, leva o azeite, unge a varinha, dorme com a irmã que não concebe, dizendo à irmã, agora vai, dorme com teu marido, vai se engravidar. Quem foi que falou? Pastor, viste isso? Não vou falar aqui em nome de igreja, mas tem muitas igrejas que fazem isso. Eu poderia fazer a menção de 2 delas que eu conheço, que pastores andaram fazendo isso. Unge o azeite, unge a varinha, dorme com a irmã que não concebe, dizendo, agora vai, dorme com teu marido, vai se engravidar. Olha quanta mentira. Olha quanta sujeira. Olha quanta falta de conhecimento levando o povo ao sofrimento. Amém? Amém. Tivemos com uma mulher aqui na província do Bié. Estava eu, a obreira Jéssica. Cadê a obreira Jéssica? Obreira Gê, confirma daquela mamãe que dormiu com um profeta para engravidar? Assim mesmo. O marido
dela insistia, quero filho, quero filho. O bom é que eu não fui sozinho. A obreira Jéssica me acompanhou. Fui também com o obreiro Ataíde, também foi comigo. Tanto é que a senhora, quando fomos para o quarto dela, pedi que a obreira Jéssica, por ser menina, por ser mulher, me acompanhasse. Quando pegamos no azeite para ungir o corpo dela, entregando a obreira Jéssica faz ungir o corpo dela, à minha frente a mamãe já começou a tirar roupa. Eu disse, mamãe, isso é o que afinal? Eu não quero ver aqui as coisas, mãe. Oh, pastor, não tem problema, você é meu pai na fé. Por que ela disse isso? Porque ela já estava habituada com o profeta de onde ela saiu. Nas mãos do profeta anterior, ela despia para ser ungida, para ser consagrada. Então, ela, quando fez aquilo, disse, meu Deus do céu, saí do quarto. Obreira Jéssica, fica aí com a mamãe, unge ela, e eu estou fora desse quarto aqui. E eu saí correndo, fui para a sala e ficou lá, ela ungir a senhora. E ela não teve vergonha, ela disse, não só fui ungida pelo profeta, como também o profeta me disse que para eu conceber, teria de dormir com ele. E eu fechei os olhos, pastor, aí eu e o profeta nos arrancamos para ver se eu posso engravidar. Olha quanta barbaridade, quanta depravação. Amém? Por isso, esses pastores ali que se preparem. Eu não estou para fazer amizade com pastores. Estou a ser sincero. Não estou para fazer amizade com pastores. Aquele que Deus não me testificar, que fala da parte dele, aquele que o leu na tribo de Judá, que Cristo não me confirmar que é servo dele, eu estou distante desses caras. Não é que eu estarei paralisado em orar por eles, ou parar de interceder por eles. Muito pelo contrário. Vamos orar sim. Eu tenho de orar e nós temos de orar para que Deus possa despertá-lo e trazê-lo ao arrependimento. Amém? De formas a alcançarem a salvação que eu e você alcançamos em Cristo Jesus, o verdadeiro Cristo que por nós se entregou na cruz do Calvário. Cristo que veio em forma humana, Cristo que veio em forma de carne. Então aqui o versículo vai dizendo, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A Bíblia Sagrada é o único livro verdadeiro. A Bíblia está dizendo que Cristo vem é porque Cristo vem. A Bíblia está dizendo que este céu e esta terra está reservado para o fogo é porque está reservado para o fogo. Haverá um dia em que as torneiras do céu vão se abrir e o fogo vai ser derramado sobre a terra. E ai de quem não aceitar Cristo, ai do pastor, ai do profeta, ai do evangelista, ai do diácono, ai da diaconisa, ai do obreiro, ai do ministro que não se firmar em Cristo Jesus o Nazareno. Ai de quem não aceitar ser transformado pelo evangelho que Cristo Jesus pregou. E os demais apóstolos, por amor a esse evangelho, entregaram-se à morte, à tortura. Tudo porque eles creram que eram peregrinos nesta terra e não passavam de estrangeiros sobre esta terra. Homens que não amaram a vida, homens que desprezaram as coisas terrenas, ao contrário dos pastores que nós temos hoje nos altares. Os pastores de hoje estão cumprindo os sinais dos últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, presunçosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, amante do dinheiro, amante das coisas terrenas. E é isso que nós vemos. Todo líder religioso, todo pregador supostamente do evangelho, homens que pregam vida nesta vida, são pessoas que não estão caminhando para o reino dos céus, são pessoas que desprezaram Cristo, o evangelho de Cristo, são pessoas que estão olhando para os seus estômagos, para o bem-estar, para o sucesso terreno, para a fama, glória terrena, e tudo isso vai passar. Quando se abrirem as torneiras dos céus, todos esses vão queimar. Todos esses vão queimar. Não é a opinião do homem que prevalece diante do evangelho.
é a opinião de Cristo, é o Evangelho de Cristo. A voz de comando é a voz de Cristo. A voz que dirige todo o ministério do céu é a voz de Cristo. E ai de quem não se firmar no Evangelho de Cristo. A Bíblia está dizendo que os céus e a terra e os ímpios estão reservados para a destruição com fogo. Os mentirosos, os prostitutos, os adúlteros, os bêbados, os promíscuos, todos esses que querem levar o Evangelho light, todos esses vão queimar. Vão queimar se não se arrependerem. Se não despertarem, vão queimar. E Cristo está dizendo, eis que cedo venho. Cristo está dizendo, a terra, o céu que existe, está preparado e eu vou destruir com fogo. Não se esqueçam. Cristo Jesus prometeu lá. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Yahweh, Jeová Deus, prometeu no Antigo Testamento, lá no passado prometeu, eu vou destruir esse povo com dilúvio. Gênesis capítulo 6, eu vou destruir esse povo com dilúvio. Se não derem ouvido à minha voz, e o dilúvio veio, aqueles que não aceitaram a voz de Cristo, que foi pregado, que foi ensinado, que foi anunciado por meio de Noé, esse povo foi morto pelo dilúvio. E aquele que creu nessa palavra se salvaram. Nesta geração, neste tempo de hoje, só vai se salvar, só estará com Cristo todo aquele que aceitar ser moldado, transformado pelo Evangelho do Reino dos Céus, pelo Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que é arrependei-vos porque é chegado o Reino dos Céus, o Evangelho que é abandone a bebedeira, abandone a prostituição, abandone a idolatria, abandone o pecado, abandone o pecado, abandone o pecado. O Evangelho que espelha a santidade. Cristo Jesus nos convida a sermos santos. E Ele disse em sua palavra, sede santo como eu sou santo. Muitos por não crerem, muitos por duvidarem do Evangelho de Cristo, hoje estão no inferno, querendo voltarem à terra para uma única oportunidade, para fazerem o que eles não fizeram, servirem Cristo, orarem Cristo, e obedecerem à voz de Cristo Jesus todos os dias, até também irem para o céu. Tem muita gente no inferno suplicando, gritando, gemendo. Tem muita gente no inferno, nessas horas, rangendo os dentes e clamando pelos familiares que estão na terra, vivos ainda, dizendo, meu pai, minha mãe, meu irmão, você que ainda não veio para o inferno, você que está lá na terra, arrependa-se porque há um inferno, arrependa-se porque há um Deus, arrependa-se porque a palavra de Cristo não mente, Cristo existe e dentro de pouco tempo Ele virá, o juízo final não tarda. Cristo vem, creia você ou não, acredite ou não, é a palavra de Cristo contra a tua crença, contra a tua dúvida, não mudará absolutamente nada. Cristo vem, e ai de quem? Ai dos ministros, ai dos pastores, ai dos líderes religiosos, que em vez de anunciarem Cristo, estão se anunciando eles mesmos. Ai dos ministros, que em vez de anunciarem Cristo como o caminho, Cristo como a verdade, Cristo como a vida, eles estão anunciando a vida próspera, o dinheiro, o ouro, as riquezas da terra. Ai desses homens que não estão pregando o Evangelho, que não estão conduzindo o povo de Cristo para o céu, para a eternidade. Ai desses homens, ai dos policiais, ai dos militares, ai dos homens que trabalham na área de inteligência, que não querem buscar Cristo, que não querem se converter, que não querem abandonar o pecado. Ai desses homens. Cristo Jesus vem. Cristo Jesus vem. A morte física não é o fim. A morte não é o fim, muito pelo contrário. Quando o homem morre, quando o corpo cai, a alma sai. E só tem dois lugares. Ou vai para Cristo ou vai para o inferno.
E o homem vai colher, de acordo com Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo quanto o homem plantar, isso também se fará. Está escrito, vai acontecer. Muitos já morreram e estão colhendo o que plantaram. No inferno, tem muitos homens que estão lá, nesse momento, gritando, suplicando por uma oportunidade, mas acabou para todos eles. Tem muitos que se encontram no céu, nesse momento suplicando, dizendo: Senhor, adianta já a tua vinda. Julga o nosso sangue, julga Cristo nosso sangue. E Cristo está dizendo: eu ainda não posso descer, o arrebatamento ainda não pode acontecer, porque na terra, apesar da tamanha depravação, apesar do pecado, ainda existem homens, existem mulheres que eu tenho um chamado para eles. E por eu ter esse chamado, eu não posso, eu tenho de resgatar maior parte das almas para estarem comigo aqui na Nova Jerusalém. Ai de quem? Ai de quem não se firmar em Cristo Jesus. Cristo Jesus vem. Ao relógio de Cristo para a sua vinda, falta 1 minuto só. 1 minuto. Ao relógio do céu, repito, o tempo de Deus não é como o tempo dos homens. No relógio de Deus, falta 1 minuto, para não dizer segundo para a vinda de Cristo. E aí de quem? Se Deus está te levantando, se Cristo está te escolhendo para você pregar a verdade dele, nem que isso te levar à morte, não hesite, pregue, pregue, e pregue tudo o que Cristo te mandar pregar. Não temas o que estás para sofrer, disse Cristo Jesus. Seja fiel até a morte, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Cristo não mente. Ai das pessoas que insistem ainda na bruxaria. Ai das pessoas que estão insistindo, servindo o diabo. Ai desses homens que estão insistindo, servindo Satanás, servindo as trevas, obedecendo às trevas. Ai das pessoas que estão matando, tirando vida de outras pessoas. Ai dos assassinos. Ai desses homens que estão matando pessoas. Ai desses homens que estão derramando sangue. Cristo Jesus vem. Tudo que o homem faz está sendo anotado por Cristo na eternidade. E haverá um dia em que os livros vão se abrir e nós seremos julgados de acordo com tudo quanto está registrado. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, diz a respeito: abrir-se-ão os livros e nós seremos julgados de acordo com o que está escrito nesses livros. Ai de quem não aceitar abrir mão do pecado. Ai de quem não aceitar abrir mão da depravação. Ai de quem não aceitar abrir mão da bruxaria. Deus está dando uma oportunidade para todos nós, para a humanidade. Uns estão crendo e muitos estão rejeitando. Eu não sei, e ninguém sabe, o dia em que Cristo Jesus virá. E a Bíblia deixa isso claro. Unicamente o Pai sabe. O Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Jeová Deus, unicamente o Pai sabe o dia em que Cristo virá. Amém? Amém. Mas a Bíblia Sagrada nos dá tópicos. Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, o Cordeiro que foi morto e reviveu, o Yahweh, o Deus Emanuel, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Cristo Jesus nos dá tópicos para nós sabermos, para nós descobrirmos a sua vinda iminente. A proximidade da sua vinda iminente. Amém?
Livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículo 4. Vamos começar a leitura pelo versículo 3. Cristo Jesus nos dá tópicos da sua vinda iminente. Agora nós vamos entrar nos sinais da vinda de Cristo. Nos sinais que advêm, que nos alertam. Amém? O quão próximo está a vinda de Cristo. Mas, pastor, o que nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 24, eu já li quando tive meus 15 anos. É exatamente o que eu disse, meu querido. O teu tempo não é o tempo de Deus. Amém? O tempo da eternidade, o tempo celestial, o tempo dos céus é diferente do tempo dos homens, do tempo terreno. Diz assim o versículo 3, versículo 1, perdão. Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Cristo Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os seus discípulos aproximaram-se dele em particular, e eles perguntaram: Mestre, Messias, nosso Deus, nos diz uma coisa, nos esclareça algo, por favor. Nós precisamos saber. Como é que vai ser a tua vinda? Sabemos sim que o Senhor vai, o Senhor retornará, mas como é que vai ser a tua vinda? Como é que vai ser o fim dos tempos? Quais são os sinais dos fins dos tempos? As pessoas que estarão lá no futuro, como é que eles vão perceber que o Senhor está voltando? E aqui o Senhor Jesus Cristo começa agora a falar dos primeiros sinais que advêm, que os sinais que servirão para despertar os homens a respeito da vinda eminente de Cristo. Olha o que a palavra vai dizendo. Disse o Senhor Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado para que ninguém vos engane. Notem que a primeira palavra de Cristo foi essa: cuidado. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Por que que Cristo disse para nós termos cuidado? Porque Cristo Jesus já sabia que viriam a existir muitos falsos profetas. Cristo Jesus sabia que muitos viriam se apresentar, muitos estariam se apresentando. Cristo Jesus sabia que a terra estaria recebendo, atenção, milhares e milhares de homens supostamente falando da parte dele, sendo que lá no fundo, é o joio plantado no meio do trigo. Por isso é que eu tenho dito, nem todos os pastores são de Deus. Tem muitos pastores pentecostais feiticeiros, tem muitos pastores batistas feiticeiros, tem muitos pastores presbiterianos feiticeiros, tem muitos pastores anglicanos feiticeiros. A Igreja dos Apóstolos tem muitos feiticeiros, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Universal, tem as igrejas, os ministérios que estão se levantando hoje, a maior parte deles tem sempre feiticeiro no altar deles. Tem feiticeiros. O joio no meio do trigo. E Cristo Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Pastor, como é que eu devo identificar os pastores que eu tenho, se é de Cristo ou não?
É muito simples, meu querido. Há uma liberdade aqui nesse lugar eu a pregar, certo? Há ou não há? Há uma liberdade. Todos os cultos que o pastor prega, eu não coloco limite, nem freio na língua, para poder pregar o que a Bíblia condena, o que a Bíblia revela, o que a Bíblia diz, o que o Evangelho de Cristo nos obriga, nos leva a pregarmos. Então é simples você identificar. É só você parar e meditar. Nos cultos que você tem assistido aqui, ou que assistiu 2, 3, 4, 5, 10 vezes, e em outro lugar onde você tem ido assistir culto, agora é só você balançar o que você ouve lá e o que você ouve aqui. Aí você vai identificar se os pastores que estavam lá é de Deus ou não. Porque quem é de Deus prega a tempo e fora de tempo, repreendendo e corrigindo. Mas aqueles que não são de Deus, eles trazem um pouco de verdade e eles guardam a verdade, a outra verdade. E aí eles trazem um pouco de verdade com mentira. Pastor, como identificarmos igrejas ou pastores que pregam mentira? Atenção. João Batista, quando pregou e quando batizava no Rio Jordão, de acordo com Mateus capítulo 3, João Batista não cobrava batismo. Então, toda a igreja, mamã, papá, aonde cobram o batismo é do diabo. Se o teu batismo te cobraram, é consagrado ou não, você pagou para ser batizado, o teu batismo não vale, tem que se batizar de novo. Percebeu? Mas pastor, eu sou pastor. Você pagou no teu batismo. Então não importa, não vale nada, nem ser pastor, nada vale. Tem que se batizar o quê? De novo. Se pagou para ser batizado, doutrina de demônio. A Bíblia não mostra João batizando e cobrando. Doutrina de demônio. Estão percebendo? Amém. Igrejas que para realizarem casamento, igreja sim, para realizar casamento, tem de pagar como se fosse salão. O noivo, a noiva vai para a igreja, ainda paga para poder casar. Se não pagar, não casa. Na igreja sim, se não pagar, não casa. As portas da igreja ficam fechadas. A igreja de Cristo, na verdade, deve ajudar os cônjuges, né? O casal que quer casar. Não dificultar. E se chegar atrasado, ainda paga multa no pastor, na igreja, porque chegou tarde para o casamento. Essa igreja não é de Deus, não. Eu não vejo o evangelho que Cristo Jesus pregou cobrando dinheiro. Não vejo. Muito pelo contrário. Eu vejo um Cristo sofrendo por mim e por você na cruz do Calvário. Eu vejo um Cristo que, por amor, abandonou o céu de glória, abandonou seu trono, largou tudo no céu, desceu na terra, fez-se homem, andou como homem, sentiu os mesmos prazeres que nós sentimos. Todavia, por amor a mim e a você. E não vejo esse Cristo aqui na terra, dizendo que o ouro é meu, que a prata me pertence e tudo quanto foi criado fui eu que criei, tudo é meu. Não vejo Cristo dizendo isso. Muito pelo contrário. Eu vejo um Cristo Jesus apelando todos nós a amarmos os céus, amarmos a Deus, para que a gente alcance salvação por meio de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode refutar essa verdade. Ninguém. E aqueles que refutarem essa verdade são pessoas endemoniadas, do cérebro até a unha. Então aqui Cristo Jesus vai dizendo o quê? Ele diz, cuidado. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, tenham muito cuidado. Aqui são os sinais da vinda de Cristo. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome. Olha só, está aí. Muitos virão falando de Cristo também. Usando o nome de Jesus Cristo também. Mas nem todo aquele que profere o nome de Jesus Cristo é dele. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Ainda vou parar aqui. No Brasil apareceu um frustrado, um endemoniado, um sem juízo dizendo que é Cristo. Eu esqueci o nome dele. Qual é o nome daquele cara? R. Christian. R. Christian. Quem já viu ele? Ah, amém. Algumas pessoas que já viram ele. R. Christian. Henry Christian. Ok. Quem? Henry Cristo. Ok, Henry Cristo. Um perturbado aí, um endemoniado.
alegando que ele é Cristo reencarnado. Sinais dos últimos tempos. Apareceu mais um, que o chifre do diabo está dentro do cérebro dele. Eu não sei se está na Itália, na Sibéria, ok. O chamado Cristo siberiano. Também vive lá nos montes. E as pessoas que lhe seguem estão abandonando tudo para ir viver no monte com esse cara aí, com esse miserável, com esse endemoniado. Está lá dizendo que também é Cristo. Ele veste-se de roupa branca e o povo todo lá, a comunidade toda, de roupa branca, e eles cultivam as suas terras. O que eles se alimentam é cultivo próprio. Amém? Amém. E as pessoas estão lhe seguindo. Assim como esses dois perturbados, que vão morrer, se não se arrependerem, vão para o inferno. Creio que um deles até já morreu, o primeiro que eu fiz aqui menção, acho que já morreu. Esse segundo aí também, que há uma grade preparada para ele lá no inferno, se não se arrepender. E tal como esses perturbados assim na terra, têm surgido outros homens dizendo que Cristo, dizendo que são Cristo. Amém? Amém? Tem muitos homens pregando e dizendo que eles é que são deuses. Assim como Meixo Sama, o fundador da igreja messiânica, também disse que era Cristo. Reencarnado, morreu, foi para o inferno. E tantos outros homens que apareceram já morreram, dizendo que eram Cristo e foram para o inferno. Sinais dos últimos tempos. Sinais da vinda de Cristo Jesus, o Nazareno. E eu pergunto, aonde está a igreja? Aonde está a igreja diante desses sinais que estão acontecendo? Diante dessa ocorrência, onde é que estão os pregadores? Os pregadores, repito, de hoje, maior parte deles estão como os anjos lá de Gênesis. Apaixonaram-se com as mulheres das suas congregações e hoje são anjos sem pena. Amém? Amém. Porque se tivessem pena, eu acredito que ainda poderiam conseguir sobrevoar. Conseguiriam sobrevoar. Amém? E por que não conseguem mais fugir do pecado? Além de serem pastores com as penas arrancadas, anjos negros, anjos sem pena, ainda assim em seus pés, em seus braços, há uma corrente que os prenderam, que os prende daqui da terra até o inferno, nas grades que está preparada por eles se não se arrependerem. Pastor, que mensagem dura. Estou pregando o que Cristo Jesus mandou pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Eu tenho dito assim, meu filho querido, eu tenho dito o seguinte: se um dia eu for preso pelo evangelho de Cristo, aleluia. Quando faço assim, a minha vida é outra. Quando faço assim é porque estou feliz. Pastor, não conheço o que é a cadeia, não conheço. Mas se eu conhecer, não é porque violei, porque matei, porque roubei. Se eu conhecer, é por eu pregar a verdade de Cristo. Antes ser preso por pregar a verdade do que ser preso porque violou, porque roubou ou matou. E se eu for na cadeia, o diabo que saiba já a partir de hoje. Lá na cadeia eu vou fazer discípulos também, porque eu vou pregar lá. Eu vou entrar, vou dobrar o joelho, vou abrir jejum. E vou jejuar assim que entrar. O primeiro prato de comida que põe lá na porta, para mim não vou comer. Vai abrir a porta para ir comer, não vou comer porque estou de jejum. Eu preciso trabalhar. Eu tenho de ganhar almas em todo lugar onde Cristo Jesus me pôr para a glória do Deus Jeová. Então aí vou dobrar o joelho e vou orar e vou jejuar. E vão ver milagre lá dentro. Ai do policial, do militar que passar de frente à minha grade e dizer: estou com dor de cabeça. Senhor polícia, por favor, vem aqui. O senhor falou o quê? Não, a cabeça está doendo. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo. O mesmo Cristo que me mandou pregar a verdade que vocês me prenderam. Receba a cura agora. Mexa aí a cabeça. Ih, passou. Está livre, pode ir. Deus é contigo. Então, muita gente na cadeia vão receber Cristo. Se o diabo estava preparando uma cadeia para mim, então ele se prepare. O mesmo que prego aqui, vou pregar lá dentro. A Bíblia pode não entrar. Os versículos estão aqui na mente. Está cravado aqui dentro. Então, a Bíblia está dentro de mim. Se a Bíblia está aqui dentro, vou evangelizar mesmo lá dentro com a Bíblia invisível. Disse o Senhor Jesus Cristo: quando fores conduzido à presença dos reis da terra, dos governantes, para serem acusados, não se preocupem o que é a vez de falar.
pois o Espírito Santo falará por meio de vós. Então não se preocupa. Apóstolo Paulo, respeito esse indivíduo e lhe bato pala. Quando, lá em Coríntios, apóstolo Paulo foi advertido das prisões que se aproximava, e Paulo falou assim: não se preocupem, não só estou preparado para sofrer por Cristo, como estou preparado para morrer por Ele. E eu digo a mesma coisa, não só estou preparado para sofrer por Cristo, mas também para morrer por Ele. Mas pastor, o pastor fala de um jeito como se lhe conhecesse. Ali onde é que está o segredo? Eu lhe conheço. Conheço Cristo não como muitos conhecem na letra. Conheço Cristo porque fala comigo e tem se apresentado em minha vida. Eu conheço esse Deus e nunca vou abrir mão dele. Em nome de Jeová Deus, em nome do leão da tribo de Judá. Você tem de aprender a amar Cristo. Se quer vencer, se quer permanecer no Evangelho de Cristo, aprenda a amar Cristo. Aprendendo a amar Cristo, você vai aprender a sofrer por Ele. Vais aprender a dar a tua vida por Ele. Se tiver amor dentro do teu coração por Ele. Amém? Amém. Nós vemos o nosso Cristo Jesus dizendo o quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de quê? De guerras. Nesse exato momento, enquanto eu prego, Israel está vivendo, está contemplando um período, um momento difícil. Israel está em guerra contra a Palestina. Mas tudo isso é profecia. Eu disse aqui na primeira pregação, na primeira mensagem, que no dia em que Cristo Jesus tomou o jumento, quando ele entrava em Jerusalém, ele parou, olhou para Jerusalém. Cristo Jesus fez o quê? Primeiro, ele lamentou. Segundo, ele amaldiçoou, dizendo que Israel, que o povo judeu seria sitiado, cercado, destruído e banido da terra pelos seus inimigos. Pela geração de Ismael, o povo palestino. E é o que está acontecendo hoje. Profecias de Cristo se cumprindo há mais de 2000 anos. E até aqui não parou o cumprimento das profecias não pararam. As profecias vão se cumprir até Cristo Jesus voltar, até estar consumado toda a revelação que está em Apocalipse, e não só. Amém? Amém. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque, mister, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Burro, burra, tinhoso, cão com pulga, é o homem e a mulher que diante a toda a verdade, que diante a Bíblia Sagrada, ainda não quer abandonar Satanás, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar as mixordas, a idolatria, desprezando Cristo Jesus. Esses são burros. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Sabe o que é que conota isso? Falta de conhecimento conota burrice. Por isso é que eu disse que esse povo é um povo burro. Tem a Bíblia Sagrada para poder despertá-los, mas não querem essa Bíblia. Muito pelo contrário. Em vez de lerem a Bíblia, correm nos livros criados pelos homens, elaborados pelos homens. Livro de filosofia, psicologia e não só. Pessoas, quando estão passando problemas, os pais, os tios, a primeira coisa que fazem não é pegar no filho que está com problema psíquico, levar ao pastor, não. Dizem, vamos ao psicólogo. Isso é, os psicólogos hoje, a posição deles parece estar mais alto do que a posição dos pastores. Questões espirituais, porque vamos levar o nosso filho, a nossa cria para o psicólogo. Isso é o quê? Falta de conhecimento. Isso é burrice. Amém? E Cristo vai dizendo, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. João 8, 32. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única palavra que abre a mente da pessoa é a palavra de Cristo. A única palavra divina e 100% inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada. Eu creio tudo quanto está escrito aqui nesse livro, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio em tudo que está ali. Para mim aí não tem mentira nenhuma. Não tem. E vou morrer nessa firmeza. Em nome do Senhor Jesus. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Aqui nós falamos da guerra da Palestina, né? Angola esteve em guerra. Ou não? O MPLA contra a UNITA. Nós vivemos isso. Nós contemplamos isso. Muitos países no mundo, milhares e milhares de países no mundo já estavam em guerra um dia. Já tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sinais dos últimos tempos. Cristo Jesus está voltando, tudo está se cumprindo e até então as pessoas não querem se converter, não querem abandonar o pecado. Olhem como é que as nossas mulheres hoje estão se vestindo. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos mulheres do passado vestindo-se, mulheres apresentando-se de forma decente. Hoje, para nós vermos o seio da esposa do outro homem, não é preciso você dizer na mulher do outro, tira na blusa para eu ver a tua Xuxa. Porque ela sozinha já tem a responsabilidade, ela sozinha, né? Já faz o favor de colocar um tipo de blusa, de roupa, que mostra para você o seu que tem, sem você pedir. O peitoral todo fica aqui marcado. Já consegue perceber se o mamilo é comprido, se é curto, se tem ou não tem. Dá-se conta. O tipo de roupa que as nossas mamães hoje estão usando, as nossas irmãs estão usando, é assim. E vem esses pastores do capeta, do diabo, do inferno, vendo o mundo caminhando nessa depravação e não dizem nada. Muito pelo contrário, dizem, não, o evangelho também não é assim. Quem foi que disse que o evangelho tem a ver com tipo de vestimenta? São pastores endemoniados. Quem foi que disse que a pessoa que tem o Espírito Santo, está escrito, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, a qual habita em vós, que não sou de vós mesmo? O teu corpo, mamã, é a igreja de Cristo. O Espírito Santo, quando desce, não é nas paredes da congregação. Por isso é que muita gente, por entender que Cristo desce dentro da igreja, carrega as placas da igreja no coração. Sou pentecostal, daqui não saio, porque Cristo está aqui. Sou batista, daqui não vou sair. Cristo está na minha igreja. Burro. Cristo não fica nas paredes. Cristo não está onde as pessoas cultuam. Cristo habita em cada pessoa que ele busca em espírito e em verdade. Nós é que somos a igreja de Cristo. Nós é que somos a casa de Cristo. O Espírito Santo, quando desce dentro de nós, não tem a ver com placa, com documentação. Esqueçam isso. Não, minha igreja é reconhecida. Por ser reconhecida, Cristo é comigo. Quem foi que falou? Cristo Jesus reconhece ministro que tem compromisso com ele. Maior parte dos nossos ministros, eles têm compromisso com a política, têm compromisso com a justiça, têm compromisso com os partidos da terra e não têm compromisso com Cristo Jesus, o eterno leão da tribo de Judá. Pastor, está falando tudo hoje, né? É o fim da pregação. Nunca viram nas novelas e nos filmes? Quando é o fim, como é que fica? Como é que fica? Exatamente. E eu, quando orava, eu falei, Senhor Jesus, hoje é o fim, Pai. Então fala tudo. Aquilo até que eu também não sei, o Senhor também despeja. É o que Cristo está fazendo. Amém? Versículo 6, né? E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque, mister, que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares.
Quantas vezes eu e você, nós contemplamos, nós vivenciamos vídeos. Não só aconteceu na China, como em outros países, aonde o mar se levantou. Aonde o mar se levantou de tal forma que arrastou tudo quanto é casa, destruiu tudo quanto é navio, tudo quanto é barco, veículos e tudo mais. Tudo ficou, todas as coisas da terra ficaram inundadas, desapareceram debaixo d'água. Tudo isso está acontecendo. Cristo está voltando e as pessoas estão dormindo. Ainda querem continuar com 2 namorados, 2 namoradas, ainda querem continuar a fazer 5 por 1, pois homens que entendem já entenderam. Ainda querem continuar namorando com boneca, porque existem homens que compraram boneca, chamada boneca quê? Tem um nome aí, flexível, né? Homens, e por outra, não só compram, existem indústrias no mundo que estão fabricando milhares de bonecas para satisfação sexual do homem. Homens estão comprando, até cristãos e pastores que estão pregando, apoiando que não é pecado também. Pastores apoiando isso. Isso é a vinda de Cristo, isso é o cúmulo nos altares. Homens estão comprando as bonecas, estão dormindo com bonecas. Produção, posso falar? Produção de sexo de homem, de órgão genital, para as mulheres se satisfazerem. Está acontecendo isso no mundo. Cristo está voltando. Essa geração é a pior geração. Eu acredito que no tempo de Noé, no tempo do dilúvio, antes do dilúvio, eu acredito que nem boneca existia para os homens lá dormirem. Olha agora o nosso tempo. Homens dormindo com animais, sem vergonha, filmando vídeos, gravando vídeos e carregando em canais pornográficos na internet. Sites de pornografia. Os homens estão legalizando a pornografia, o pecado. Legalizaram tudo. Abriram as portas para o diabo aqui na terra. E é desse jeito que os homens querem viver felizes? Abrindo mão de Cristo, rejeitando Cristo. É assim que os homens querem mudança. Esse coronavírus aí ainda vai dizimar mais pessoas. Nós sabemos que a maior parte das pessoas que estão morrendo supostamente com corona, nós sabemos que não é coronavírus, não. É sacrifício que estão fazendo. Estão matando pessoas com vacinas. Pessoas que vão para as clínicas, para os hospitais, com febre, com tosse, e aí eles injetam a vacina do corona, e a pessoa depois apresenta a corona, e não só. Estão morrendo assim, como também eles estão matando pessoas que estão sãs, que simplesmente apresentou uma pequena febre, aí eles matam a pessoa para poderem vender órgão das pessoas. E isso é um dos grandes sinais. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. É isso que poderiam pregar e não estão pregando. Muito pelo contrário. Os pastores estão inventando todo tipo de oferta. Em um culto só, 3 bacias, 4 bacias para o ofertório. Mentindo e enganando as pessoas. Há aqui pessoas que voltaram a ser batizados, que um dia foram batizados na católica e em uma outra denominação e voltaram a ser batizados aqui. Por quê, pastor? Porque há pessoas que foram batizados de novo aqui. Porque essa pessoa, quando veio, o Senhor Jesus me testificou que essa pessoa foi batizada ou batizado por um pastor que não falava da parte dele. Logo, todo batismo que vem das mãos de um falso profeta, Deus não recebe. Por isso, se você não tem certeza que o homem que te batizou lá atrás te batizou realmente em Cristo Jesus, se ele tem aliança com Cristo ou não, então tem de ser batizado novamente. Perceberam? Nem todo batismo Deus recebe. Existem pessoas, sim, que têm a graça de serem batizados por homens de Deus.
mas são poucos homens de Deus na terra. Maior parte dos homens que se encontram na terra não são de Deus, não são de Cristo Jesus. Há quem vai ouvir essa pregação, vai dizer, eu não concordo com tudo que o pastor falar. Cristo também, quando pregou, não agradou todo mundo. Então, eu já sei que tem aqueles supostamente, não, estou a estudar teologia e não é bem assim. Teologia, continue estudando teologia, que Deus abençoe, força aí. Eu não vejo um apóstolo Pedro fazendo teologia. Eu não vejo um Paulo fazendo teologia. Eu não vejo um Mateus fazendo teologia. Eu não vejo um Timóteo fazendo teologia. Eu não vejo os 11 discípulos de Cristo fazendo teologia. Muito pelo contrário. Cristo Jesus chegou, encontrou um pescando, falou, me segue. Cristo Jesus encontrou cada um em sua vida trabalhando, falando, me segue, me segue, me segue. Vamos, vou vos instruir. Você é pescador de peixe, né? A partir de hoje, serás pescador de quê? De alma. E a Bíblia diz que eles eram indoutos. Eles eram pessoas iletradas, que não riscavam muito. Possivelmente Pedro só sabia escrever o nome dele, mais nada. E toda a vida dele foi se dedicando na pesca. Mas Cristo Jesus buscou esse homem iletrado. Então, nenhum homem aqui que faz teologia vai aqui me escrever, pastor, não concordo com tudo que você falou, porque segundo a teologia, força ele a teologia. Enquanto ele aprende com a teologia, eu aprendo, trancado no quarto, jejuando e orando e dizendo, Senhor, eu não quero ser falso profeta. Me revela a tua palavra. E o próprio Cristo Jesus disse, eu vou vos revelar, porque eu vou, mas o Espírito Santo vai descer e ele vai vos revelar tudo quanto vos tenho dito. Quer aprender o Evangelho de Cristo? Aprenda orando. Amém? Mantendo intimidade com o verdadeiro Cristo Jesus, o Deus que veio em forma humana. Pastor, já terminamos a pregação? Não sei. Estamos a 1h12. Olha que ainda não cheguei no fim. Terminamos amanhã? Ou terminamos hoje? Tá bom, vamos lá então empurrar essa carruagem. Vamos ao fim. Paramos em que versículo? Versículo 8. Mas todas essas coisas são os princípios do quê? Das dores, as mortes, as calamidades, o sofrimento, tudo que o homem está vivendo, essa crise que a humanidade está vivenciando, enfrentando, tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Cristo está voltando e milhares de pessoas estão se masturbando. Cristo está voltando e milhares de pessoas estão se drogando. Cristo está voltando e milhares de pessoas estão mergulhando cada vez mais na bruxaria. Cristo está voltando e o diabo e os demônios estão trabalhando em uma velocidade da luz. Cristo está voltando e as pessoas estão procurando fama. Em um tempo em que as profecias estão se cumprindo, as pessoas querem ser famosos, querem aparecer, querem subir. Estão percebendo? Por quê? Porque este povo está cego. Porque esse povo está morto. Só o milagre de Cristo para despertar essas pessoas. Só o milagre de Cristo. Só o Espírito Santo para despertar essas pessoas. Semanalmente, entenda a igreja, semanalmente, mais de 10.000 pessoas na semana. Mais de 10.000 não, mais de 10 milhões de pessoas na semana estão morrendo sem conhecerem Cristo e estão indo para o inferno. Nós temos um trabalho árduo pela frente. Nós temos um longo trabalho para nós realizarmos aqui na terra. Estão entendendo, ministros da palavra? Amém. Obreiros. Mais de 10 milhões de pessoas estão morrendo por semana, indo para o inferno, e estão morrendo sem conhecer Cristo. Por isso é que eu não vou descansar. Nem que eu tenha... Vou travar aqui o que eu quis falar. Mas não vou descansar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Parar de ganhar almas, eu não vou. Em nome do... Até minha esposa vou lhe colocar na carruagem para correr, para ganhar alma também. Pega no casamento, esquece, põe de lado. Encosta. Guarda o vestido lá distante, onde vamos procurar, ninguém vai encontrar.
e vamos ganhar alma para Cristo Jesus. E os obreiros também. Os pastores, filhos na fé também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente morrendo. E Cristo precisa de todos nós nesta seara. Porque grande é a seara e pouco são os ceifeiros. Amém, igreja? Amém. Eu vou parar mesmo aqui. Porque o pastor está cansado. Até aqui, palavra do Senhor. Glória a Deus. Amanhã daremos sequência. Hoje seria o fim, mas dá para ver que amanhã vai ser a quarta parte dessa mensagem. E amanhã vamos fechar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja.